Então, a Carolina é bióloga, é educadora ambiental, formadora na área da sustentabilidade e da compostagem. É empreendedora. Em 2020 criou a Mudatuga, que é um projeto que ela certamente irá falar dele, e desde então já transformou mais de 1000 pessoas em ninjas da compostagem. Ela gosta de chamar ninjas às pessoas mesmo motivadas e interessadas por este tema, por workshops, palestras e oficinas práticas. Além de educadora, é também diretora executiva da empresa e de momento está a preparar o lançamento de um inovador compostor de apartamento feito em Portugal com materiais sustentáveis, o Compostuga. Pronto, Carolina, o palco é teu. Conta-nos. Entretanto, Obrigada, Margarida. Queria, em primeiro lugar, falar bom dia a todos e todas, e muito obrigada pelas Ecoescolas terem aceitado esse desafio. Eu propus que a gente fizesse, então, esse webinário durante essa semana, que é a Semana Internacional da Compostagem. Então, para quem não me conhece, eu sou Carolina, sou bióloga, sou fundadora da Mudatuga, educadora, e, como a Margarida disse, eu gosto muito de chamar as pessoas de ninjas da compostagem. E os ninjas da compostagem não são só pessoas que fazem compostagem, mas que também amam espalhar a compostagem por aí, e eu tenho a certeza que tanto aqui os professores, as professoras e os alunos estão super prontos para serem ninjas da compostagem. Então, pronto, eu vou partilhar a minha tela. Eu sei que algumas pessoas aqui estão com alunos, outras pessoas não estão com alunos, e a gente vai tentar fazer um webinário que seja divertido para toda a gente aqui. Bom, vamos começar pelo básico, né? O que é a compostagem? Não sei se aí algumas crianças sabem responder o que é compostagem. Eu vi que tem uns alunos mais pequeninos, tem uns alunos maiores. A compostagem é um processo muito, muito interessante. É como se a gente tivesse a fazer reciclagem, mas em vez de reciclar o plástico, nós reciclamos os resíduos orgânicos, tá certo? Então a gente vai reciclar a casca de fruta, a casca da banana, a casca de ovo, o resto de espinhas, tá certo? E para todos os resíduos orgânicos que a gente produz, sempre vai ter um tipo de compostagem que vai ser mais adequado. E a gente já vai falar sobre isso, tá certo? Não sei aí se alguém quer levantar a mão, mas, por exemplo, se alguém já faz compostagem na escola, contem aqui no bate-papo, levantem a mão para a gente ir descobrindo enquanto a gente se conhece hoje. Bom, quando a gente fala de compostagem, ninguém aqui precisa se assustar, mas a gente está a falar de uma reação química. O que isso quer dizer? Nós temos os nossos resíduos, né? Nós temos ali a casca da banana, e vai ter os bichinhos, os micro-organismos que vão quebrar a casca da banana em pedacinhos muito pequenininhos. E esses pedacinhos vão virar o alimento das plantas ou o alimento das nossas minhocas, dependendo do tipo de compostagem que a gente está aqui a fazer. Então, o que a gente está a fazer com a compostagem? Nós estamos a transformar um resto alimentar nosso, que não nos serve mais, a um recurso alimentar para as plantas e também para o solo, certo? Bom, quando a gente fala de compostagem, tem alguns conceitos super importantes. A primeira coisa é que a gente sempre precisa de oxigênio para fazer compostagem. Ou seja, da mesma forma como nós respiramos, os micro-organismos e os macro-organismos da compostagem também precisam de respirar. Sejam eles fungos, bactérias, minhocas, bichos da conta. A gente vai ver aqui hoje que tem vários bichinhos que contribuem para a compostagem. E depois tem um outro ponto muito importante, especialmente quando a gente está aqui a falar das escolas, dos projetos com os professores, se aí os alunos ficarem empolgados e tem um compostor dentro da escola. O que a gente não pode esquecer é que a compostagem leva tempo, ou seja, quando nós fazemos um projeto de compostagem, nós precisamos saber que é um comprometimento a longo prazo, certo? Não é uma experiência de um dia, nós vamos passar muitos meses a cuidar do nosso compostor, a colocar os nossos resíduos lá dentro, e vocês vão aqui aprender hoje algumas atividades muito fichas que a gente pode fazer dentro do ambiente escolar. Estou a ver aqui que o chat estão a contar muitas coisas e a gente vai depois responder essas perguntas todinhas. Quando a gente faz compostagem, a gente costuma dividir os nossos resíduos em dois tipos. Tem os resíduos que são assim, os resíduos da cozinha, que são coloridos, que são úmidos, que é a matéria orgânica úmida, e essa matéria orgânica é muito rica em nitrogênio, tá certo? Aqui também entram, por exemplo, as podas de relva, podas de
de plantas, vamos supor que a escola tem um jardim e nós estamos ali a cortar a relva, cortar as plantas, isso tudo entra como matéria orgânica úmida. E depois a gente tem a matéria orgânica seca. O que que é? São os biorresíduos castanhos. Então, as folhas secas, entra aqui também papel cartão. Eu vou detalhar um pouquinho mais já o que é essa tal matéria orgânica seca, mas é assim, esse é um dos maiores desafios quando a gente faz um projeto de compostagem. As pessoas às vezes acham que o difícil é fazer compostagem, mas descobrem que o difícil, na verdade, é a gente conseguir matéria orgânica seca, rica em carbono, para fazer um equilíbrio. Quando a gente fala dessas possíveis fontes de carbono, a gente vai encontrar nas escolas muitas coisas. As escolas, por exemplo, que tem jardim, a gente pode fazer caça às folhas secas. Não sei se aí alguma turma gosta de recolher folha seca no jardim da escola, mas é uma excelente atividade também para quem quer fazer compostagem. Galinhos, restos de madeira. Também entrou aqui cascas rijas, né? Depois daquele lanche cheio de amendoim, nozes, pistaches, etc., a gente pode guardar esses materiais também para depois fazer compostagem na escola. Além disso, vai haver outros materiais que às vezes a gente esquece que também são fontes de carbono, como, por exemplo, papéis de filtro de café, jornal, papéis castanhos no geral, né? O interior do rolo do papel higiênico, caixas de ovos, algumas caixas já de takeaway também já são só de papel compostável. Outras, infelizmente, ainda tem plástico, a gente tem que ter atenção a isso. Mas eu tenho certeza que aí na escola de vocês conseguem encontrar alguma fonte de carbono para fazer, então, o equilíbrio da matéria orgânica úmida e matéria orgânica seca. Eu não estou a ver toda a gente, mas se aí alguém tiver... Estou aqui a ver agora as turmas. Pronto. Se vocês quiserem, vocês sempre podem, então, fazer essa força-tarefa de toda a gente contribuir na recolha da matéria orgânica, tá certo? Bom, isso colocado, vocês vão ver que a compostagem é muito simples. E ela vai ter uma receitinha, tá certo? E para cada tipo de compostagem que a gente for fazer, a gente vai ter uma receitinha diferente, tá? Que é a mesma coisa entre eu fazer um bolo de cenoura, um bolo de chocolate ou um pão, tá certo? Eu vou seguir uma receita diferente. Geralmente, a receita da compostagem vai incluir oxigênio, né? Porque os bichinhos precisam de respirar como nós. Vai incluir hidratação, que é a água, certo? Então, da mesma forma como nós precisamos de nos manter hidratados, os bichinhos da compostagem também vão precisar. E aqui é um ponto super importante, que é quem faz compostagem não somos nós, né? Nós facilitamos a compostagem, mas quem faz a compostagem mesmo são os micro-organismos e os macro-organismos, tá certo? E a gente já vai explorar um pouquinho mais quem é que eles são. Quando a gente vai fazer a compostagem mais tradicional, vamos assim dizer, a gente vai fazer sempre uma receita de 1 para 2. Então, para cada pote ou para cada mão cheia de resíduos orgânicos úmidos, nós vamos colocar o dobro de resíduos orgânicos secos, que é a mesma coisa como se a gente fosse fazer um pão, tá certo? Nós precisamos acertar a quantidade de farinha e a quantidade de água. Se a gente colocar muita farinha e nada de água, nós não temos pão. Se nós colocarmos muita água e nada de farinha, nós também não temos pão, tá certo? Então, a receita da compostagem, ela é super importante. Porém, quando a gente fala de métodos de compostagem alternativos, nós vamos ver que a receita da compostagem pode sim mudar de acordo com cada, vamos assim dizer, com cada método que a gente vai escolher, tá certo? Independente dos métodos que a gente escolhe, a gente precisa sempre lembrar que a compostagem, então, depende de vários organismos, tá? Os principais agentes da compostagem são as bactérias e os fungos. Não sei aí se a turma consegue levantar a mão, quem já sabe o que é bactéria, o que é fungo, se vocês conhecem, se vocês não conhecem. Eu já tô ali vendo que a turma de Matozinhos levantou um monte de gente a mão. Muito fixe. Pronto, então é assim... As bactérias, a gente às vezes tem muito preconceito contra as bactérias, né, coitadas? Porque a gente sempre pensa que bactéria é aquele bichinho que deixa a gente doente. Mas, na verdade, existem as bactérias do bem, que são, por exemplo, as bactérias que estão no nosso intestino, que são as bactérias da compostagem, certo? Então, a gente não pode se esquecer disso. E a mesma coisa vale para os fungos, tá? Existem os fungos que ajudam a decomposição e tem os fungos que apodrecem os nossos resíduos
e eles não são assim tão nossos amigos assim, né? Bom, além disso, quando a gente faz compostagem, a gente tem outros organismos que vão aparecer dentro do nosso compostor. E isso pode ser muito divertido aí para as turmas das escolas que tiverem um compostor, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, que são os protozoários. Provavelmente, agora eu estou ali, ver que tem uma turma do 11º ano, talvez eles saibam o que são protozoários, talvez os mais pequeninos não saibam. Também temos os vermes, alguns vermes terrestres, que são vermes decompositores, que comem a matéria orgânica. Também temos os ácaros, né? Ácaros não são apenas responsáveis por nos causar alergias, eles também nos ajudam, então, a decompor a matéria orgânica. E depois, sempre é uma atividade muito divertida quando a gente vai ao compostor e procura os ácaros do bem, vamos assim dizer, os ácaros que ajudam a gente. E depois, para quem aí já é mais velho, tem um bichinho muito divertido que chama colêmbula, e esse bichinho é um grande indicador da saúde do nosso ambiente, né? Quanto mais limpinho e mais saudável o ambiente, maior a probabilidade de eu encontrar um colêmbula na minha pilha de compostagem. Deixa eu só ver aqui o bate-papo. Pronto, acho que ninguém tem dúvidas enquanto isso, mas estou achando muito fixe que estão aí interagir comigo, e no final a gente vai abrir aqui para um bate-papo mais rápido. Bom, depois, outros organismos muito legais que a gente vê, e aí as turmas podem responder se alguém aqui sabe o que é um bicho da conta. Quem aí sabe o que é um bicho da conta? Ah, tô a ver que estão a levantar a mão. Vocês sabiam que o bicho da conta, ele é super importante na degradação da matéria orgânica também? Ele vai ter um papel muito parecido, por exemplo, com o das minhocas, tá certo? Não sei se aí alguém gosta de minhoca ou tem nojo de minhoca, podem pedir para os professores escreverem aí se gostam ou se tem nojo de minhoca. Mas os bichos da conta, as minhocas e os besouros, eles são grandes aliados da compostagem e a gente nunca precisa ter medo quando a gente vê esses bichinhos dentro do compostor, tá certo? Bom, vamos avançar. Quando a gente fala de compostagem, principalmente na escola, a gente sempre tem que pensar se a nossa escola é uma escola com muito jardim ou se não é uma escola com muito jardim. E o mais importante aqui, principalmente agora para as professoras e para os professores, é a gente tem que escolher um método que seja adequado ao nosso ambiente, né? A disponibilidade de espaço e recurso que a gente tem, mas sempre lembrar que, independente do tipo de escola onde vocês estão, é possível fazer compostagem, tá certo? Compostagem, assim, da escola toda, ou compostagem só de uma turma, não tem problema. Então, eu separei aqui, do lado esquerdo, a compostagem de jardim, que a gente também chama de compostagem termofílica, que é o único método que eu só posso fazer no jardim, tá certo? Aqui eu vou precisar de realmente um espaço com terra, um espaço, vamos assim dizer, com relva, um espaço ao ar livre, tá? A gente não consegue fazer isso dentro da sala de aula. E depois, do lado direito, eu coloquei 3 métodos diferentes que a gente pode fazer dentro da sala de aula e que funciona super bem. E eu vou explicar para vocês já um bocadinho, e aí depois vocês juntos podem escolher qual que é o método mais interessante para a sala de vocês, tá certo? O método vai influenciar, então, qual que é o tipo de resíduo que a gente pode ou não pode compostar. E aqui, turmas, é muito importante que vocês comecem a pensar um pouquinho sobre, nossa, quando eu venho aqui para a escola, qual que é o tipo de resíduo que sobra do meu lanche, né? Será que eu estou deitando muito pãozinho fora? Será que é só casca de fruta? Enfim, essa tabela, ela nos ajuda a pensar, e aqui um pouco mais para os professores e para as professoras, sobre como é que a gente vai escolher o método de compostagem que é mais adequado para a nossa escola, tá certo? Ou para um projeto específico, mesmo para as casas de vocês. Dependendo do método de compostagem, eu posso colocar coisas diferentes. Então, por exemplo, o que é transversal? Ou seja, o que eu posso colocar em todos os tipos de compostagem? Eu sempre vou poder colocar os vegetais e restos de frutas em todos os tipos de compostagem, tá certo? Porque é o mais fácil, né? É o mais simples, é o mais comum. Quando a gente fala dos resíduos de jardim dentro da escola, a gente não vai conseguir colocar dentro de uma bocache, mas em todos os outros tipos de compostagem a gente consegue colocar, tá certo? Depois, restos de carne, resíduos animais e, por exemplo, cozinhados também entraria aqui.
depende muito, tá certo? A gente não vai conseguir colocar nas minhocas, a gente consegue colocar nos métodos japoneses Bokashi e Takakura, e depois, na compostagem de jardim, a gente pode colocar caso eles sejam previamente tratados. Mas aí eu acho que talvez isso seria uma outra palestra inteira sobre como é que a gente vai fazer a compostagem de jardim com esses tipos de resíduos. E depois, uma grande questão também que as pessoas têm sempre é em relação aos citrinos e aos ácidos, tá certo? Então, os citrinos e ácidos a gente pode colocar em todos os métodos de compostagem, exceto nas minhocas. Porque as minhocas são um pouquinho mais sensíveis, elas não gostam, elas vão querer fugir das cascas de limão, né? Das cascas de laranja e etc. Bom, seguindo em frente. Como é que então a gente vai escolher qual que é o melhor método da nossa escola? Então, a primeira coisa, que aí vocês que estão com as turmas podem discutir com os alunos já, enquanto a gente está aqui conversando, é tentar descobrir quais são os tipos de resíduos orgânicos que vocês têm aí na escola de vocês. Será que vocês têm muito resíduo da cantina? Para onde é que vai esse resíduo? Será que são resíduos cozinhados? Tem muito resíduo de origem animal? Por exemplo, sobra fiambre dos lanches? Sobra queijo? Ou será que é realmente uma escola que tem pouquíssimo desperdício e vocês aí só geram resíduos de casca de fruta, casca de legumes, etc. Esse é um ponto que realmente vai depender de cada escola ou de cada turma, tá? Caso vocês decidam fazer só com uma turma, compostagem na sala de aula. E será que a gente poderia reduzir o desperdício alimentar da escola? Esse é outro ponto muito importante. Por exemplo, quando a gente tem uma escola em que a gente ainda não repensou o nosso desperdício alimentar dentro da sala ou nas cantinas, eu acho que essa é uma excelente oportunidade para a gente começar a repensar, então, um pouquinho sobre quais são os tipos de resíduo que eu poderia estar evitando aqui na minha escola, tá certo? Outro ponto muito importante aqui vai ser se a escola tem muito espaço exterior, se a escola tem horta, se a escola realmente tem, por exemplo, condições de ter matéria seca. Lembrem que para fazer compostagem de jardim, eu preciso de espaço, eu preciso de uma relva, né, ou de uma terra, eu preciso de folhas secas, galinhos, né? Então, assim, existe todo um trabalho por trás para quem vai fazer a compostagem de jardim na escola, que talvez, por exemplo, para fazer a compostagem com minhocas, eu não precisasse ter tanto trabalho assim, tá certo? Uma escola que vai ter pouco espaço exterior pode optar, sim, por fazer compostagem dentro da sala de aula, e aí as minhocas viram ali as nossas colegas de turma, e isso também dá super certo, tá certo? Bom, outro ponto super importante, será que algum aluno aqui que está a ouvir seria um voluntário para cuidar do compostor, né? A gente não pode se esquecer que todos os métodos de compostagem exigem alguma manutenção, algum cuidado, né? A gente precisa de ter a certeza que tem oxigênio a entrar, que tem, por exemplo, umidade o suficiente, que tem resíduos o suficiente, que a gente está a misturar aquilo tudo, que as pessoas colocaram a matéria seca a cobrir a compostagem para não atrair mosquinhas, né? Então, existem vários cuidados aqui que a gente vai precisar ou de um professor, ou de alguns alunos, ou de um colaborador da escola, para garantir que dá tudo certo. Estou a ver aqui algumas pessoas no chat. Sim, não se preocupem que eu posso partilhar a apresentação com vocês, sem problema nenhum, tá certo? As pessoas do chat aqui já estão preocupadas com a apresentação, mas não se preocupem. Bom, depois que eu faço, então, essa análise, eu vou poder escolher entre alguns métodos de compostagem. Eu vou falar aqui sobre 3 métodos, porque a gente não tem muito tempo, tá certo? E aí, com esses métodos, os professores e os alunos podem juntos decidir o que seria fiche vocês fazerem na sala de vocês ou na escola de vocês, tá certo? Porque aí eu acho que é realmente uma decisão que a gente, quando toma em conjunto, todo mundo tá ali sendo cúmplice e sendo, vamos assim dizer, estando comprometido a fazer esse projeto ir para frente e fazer esse projeto dar certo. Bom, se eu for fazer, então... Então, ver aqui que tem uma escola que os alunos tratam dos canteiros, achei incrível. Se a gente for fazer a compostagem de jardim, que também é a compostagem termofílica, o que a gente não pode se esquecer?
Não pode se esquecer que vai ter que ter os alunos voluntários ou os professores voluntários que vão ter que recolher muitas folhinhas secas, tá? A gente vai ter que ir atrás das folhinhas secas e colocar tudo dentro de um saco, principalmente no outono. Então, aquelas folhas que ficam ali no jardim da escola, a gente vai recolher aquilo tudo e guardar para fazer compostagem depois, tá certo? A gente não pode se esquecer, então, da proporção também. Para cada saquinho de resíduo orgânico da cantina, eu vou colocar, então, 2 saquinhos de folhas, tá certo? E eu vou colocar sempre apenas vegetais e vou misturar e arejar regularmente. O que isso quer dizer? Que toda semana a gente vai precisar de um voluntário para ir lá mexer no nosso compostor, né? Porque senão o compostor da escola não dá certo. A gente vai ter que descobrir aí uma forma de todo mundo conseguir participar desse projeto. Depois, em relação a onde fazer essa compostagem de jardim, eu sei que tem muitas escolas cá em Portugal que já têm compostores como esse ou como esse, né? Mas se a escola não tiver um compostor, não tem problema, porque é super fácil de conseguir. E no caso da compostagem de jardim, a principal função do compostor é organizar o espaço, é deixar o espaço um pouco mais organizado e mais contido ali dentro de um certo perímetro, né? Mas o compostor em si não tem função nenhuma. Quem age na compostagem de jardim, a gente não pode esquecer que são os micro-organismos, tá certo? Bom, quando a gente faz compostagem termofílica, então, que é de jardim, a gente tem um fenômeno muito interessante que é, conforme os nossos resíduos vão sendo comidos ali pelos micro-organismos, a gente vai ver um aumento da temperatura, aquilo fica quente, e a gente pode fazer pilhas mais pequenas ou pilhas maiores. E quanto maior a nossa pilha de compostagem, maior a chance, maior a probabilidade da minha compostagem ficar muito quente, dar certo, e vocês vão ver aqui que tem até uma coluna de vapor d'água a sair aqui da minha pilha de composto. Para as escolas que eu estou aqui vendo no chat, que tem compostores, eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários para mim, no bate-papo, se vocês conseguem, por exemplo, obter esse aumento de temperatura no compostor de vocês. Se puderem escrever aqui para mim, eu estou a ver aqui algumas pessoas que também perguntaram um bocadinho sobre depois tipos de resíduos. No final a gente vai responder isso tudo, tá certo? Por enquanto eu quero saber se há aumento de temperatura. Estou a ver aqui que o José Cruz já disse que sim. Boa. Porque muitas vezes a gente não faz uma gestão muito boa do nosso compostor e aí a temperatura não aumenta. Então, tem que ter um compromisso entre os alunos e os professores para cuidarem do compostor e fazerem aquele arejamento semanal, né? Para garantir que corre tudo bem e que as bactérias não ficam asfixiadas, né? Coitadinhas delas. A gente precisa garantir que elas têm oxigênio e água. Bom, aqui um exemplo de uma escola em Chaves que eu fui visitar para ajudá-los no processo de compostagem. E uma das coisas que ficou ali conversada naquele dia foi justamente quem são os alunos que vão lá visitar os compostores, como é que a gente garante que está tudo a correr bem, qual que é a divisão de tarefas, caso assim, apareçam mosquinhas no compostor da escola, né? Não sei se alguém consegue aqui escrever no chat. Por exemplo, se vocês têm uma pessoa que vai fazer essa gestão, né? Tô aqui a ver. Ah, que fixe, algumas pessoas realmente viram aumento de temperatura, outras não viram, tá certo? Aumento de moscas. Então, a gente tem que falar sobre isso tudo, gente. Tem que ter sempre uma pessoa responsável para corrigir potenciais problemas que possam surgir, tá certo? Um dos problemas que eu vi aqui no bate-papo é a questão dos ratos, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso e uma solução muito fácil para evitar os ratos é, antes de colocar o compostor por cima do solo, nós cavamos mais ou menos 20, 30 centímetros de terra e nós encaixamos, como se fosse assim, enterramos a base do compostor, tá certo? E depois nós tapamos aquilo com terra, porque vai dificultar muito que os ratos consigam cavar e entrar por baixo. Uma outra alternativa é nós colocarmos como se fosse uma rede metálica por baixo do compostor, tá certo? E depois enterrá-lo também. Isso garante que, mesmo que o rato consiga cavar, ele não consegue entrar no compostor. Muitas vezes,
Porque as escolas estão em áreas urbanas, de fato, podem aparecer ratinhos. E eles não vão entrar no compostor de jardim apenas porque tem uma comida gostosa ali para eles. Eles também podem entrar porque fica muito quentinho e eles gostam daquele calor da compostagem termofílica para construírem um ninho, nomeadamente se está frio, se está no inverno, etc. Ok? Depois, eu tô aqui a ver, algumas pessoas comentaram sobre a questão das moscas. Então, só para comentar a questão das moscas. As moscas, elas aparecem geralmente quando a gente não cobre muito bem os nossos resíduos orgânicos com aquela matéria seca que eu falei para vocês. Então, usem tudo aquilo que tiver à disposição na escola. Então, vai ter ali os voluntários que vão rasgar papel cartão, vai ter os voluntários que vão rasgar caixas de ovos. A gente tem que realmente usar tudo que está ao nosso alcance, à nossa disposição, para cobrir muito bem a nossa matéria orgânica úmida e garantir que não tem nada exposto, tá certo? Quanto mais a gente cobre os nossos resíduos com matéria seca, melhor. Melhor a probabilidade de aparecerem mosquinhas, tá certo? Outra questão aqui muito importante para quem faz a compostagem de jardim e tem problema de mosca, é provavelmente a forma como vocês estão a guardar os resíduos na escola. Então, por exemplo, uma vez eu fui visitar uma escola e eles estavam a guardar os resíduos num saco muito grande, aberto. O que que acontecia? As mosquinhas iam lá e colocavam ovinhos, né, nos resíduos, e depois, quando a gente colocava isso dentro do compostor, dava ali alguns dias, as mosquinhas nasciam, né? Então, a gente tem que sempre armazenar os nossos resíduos em sacos fechados para evitar que as mosquinhas vão colocar ovos, tá certo? Boa. Pronto, vamos em frente aqui que a gente vai falar ainda sobre outros métodos muito interessantes também. Existem prós e contras quando a gente vai fazer compostagem no jardim, né? E aí eu quero que os alunos que estão aqui ouvindo conversem entre si, conversem com os professores e as professoras para dizer se vocês acham que é uma boa ideia ou uma má ideia fazer compostagem no jardim da escola de vocês. As vantagens da compostagem de jardim é que a gente consegue colocar muito resíduo, né? A gente coloca, assim, muito volume, tá certo? A gente tem um espaço muito grande para colocar, então, geralmente é muito, vamos assim dizer, a gente consegue compostar o resíduo de uma cantina inteira e etc. E também é muito fixe porque a gente vai sair da sala de aula, nós vamos para o jardim, nós vamos estar em contato com a natureza, e isso de fato é muito, muito divertido, né? Não sei vocês, mas os alunos que gostam de sair da sala de aula e ir para o jardim da escola podem levantar a mão, que eu estou aqui a tentar ver vocês todos nessa tela. Depois tem uns contras, né? Que são a gente tem uma restrição de resíduos, então a gente vai colocar mais casca de fruta, casca de legume. A compostagem de jardim demora imenso tempo, tá certo? E aí não tem muito o que fazer. E também ocupa muito espaço. Então, a gente precisa de uma escola que tenha espaço exterior, sim, e não tem muito o que fazer. Mas, depois, é super importante a gente lembrar que existem outros métodos, tá? Então, se não der para fazer a compostagem aí, não tem problema. Em relação agora, para os professores e professoras que estão aqui a ouvir, o que, que a gente pode estudar com os alunos na compostagem de jardim? As quebras de ligações químicas, para quem tá da aula já para o secundário, talvez, né? A questão da sustentabilidade e dos aterros sanitários, né? Quais são as novas legislações aqui em Portugal, quais são as mudanças que nós estamos a fazer, o que, que é a economia circular, o que, que é o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio, tá? São tópicos que a gente pode abordar. E para cada tipo de compostagem, a gente vai ver que tem tópicos diferentes. Por exemplo, um outro tipo de compostagem que dá para fazer dentro das salas de aula também é a compostagem bokashi, que eu já soube aqui pelas colegas das ecoescolas, que é um método que as pessoas têm procurado muito e perguntado muito. A Mudatuga é super expert em bokashi, a gente adora esse método, e a vantagem é que a gente pode colocar quase tudo da cozinha e da nossa sala de aula. Então, se sobrou ali um pãozinho do lanche, um bolo, um resto de pastel de nata, a gente pode colocar tudo isso dentro do nosso baldinho, e ele é um baldinho pequenino que cabe dentro da sala de aula. Então, também acho que é uma coisa muito divertida para os professores que queiram testar. Tem algumas escolas que conseguiram esse baldinho conosco e que têm mandado fotos, que eu já vou mostrar para vocês. E como é que funciona a bokashi? Nós vamos colocar os nossos resíduos, apertar com muita força, tá? Para tirar o ar de dentro, e nós cobrimos com farelo fermentador.
Esse farelo fermentador está cheio de fungos e bactérias que são especialistas em fazer a fermentação anaeróbia dos nossos resíduos. Então, é sem oxigênio, tá certo? A gente vai fazer assim, como se fosse um pickles de resíduos. Não sei se vocês sabem o que é pickles, mas é um tipo de conserva de... um tipo de conserva de pepino, não é? Bom, estou aqui a ver que estão a perguntar sobre a questão do sal e açúcar. Sim, a bocashi não tem problema nenhum em relação ao sal e o açúcar. E também a gente obtém um biofertilizante líquido, que é muito bom para regar os jardins das escolas. A bocashi a gente pode fazer depois, depois que a gente faz a fermentação dentro do baldinho na sala de aula, nós podemos tanto misturar o fermentado diretamente no chão, né, no jardim da escola, como a gente pode misturar o fermentado com solo dentro de uma caixa plástica, tá certo? Vai depender muito do que a gente tem à nossa disposição na escola. O mais importante é, o baldezinho com resíduos fica dentro da sala de aula, ou enfim, ao pé do café, da cantina, e depois a gente vai misturar esses resíduos já fermentados no solo, tá certo? E aí, aqui eu trouxe um exemplo muito fixe que me mandaram no grupo, porque a gente tem aqui um grupo dos ninjas da compostagem e as pessoas vão me contando o que elas estão a fazer na escola delas. E a professora Rosabel, que é uma pessoa incrível, mostrou que eles conseguiram uns baldes bokashi para dentro da sala de aula deles, tá? Lá em Cascais. E aí eles fazem o quê? Eles, depois dos lanches, vão picando os resíduos bem pequenininhos e vão colocando o farelo de fermentação. E tem aqui uma representação de como o aluno Afonso enxergou o ninja da compostagem, que eu achei esse desenho muito fantástico. Quis partilhar com vocês. Porque isso realmente prova que a gente consegue fazer a fermentação dos nossos resíduos em sala de aula sem problema nenhum. O que a gente aprende quando a gente fala de bokashi com os nossos alunos, então? A gente aprende a diferença entre organismos facultativos, né, que podem usar O2 ou podem estar em ambiente anaeróbio, e organismos obrigatórios, né? A gente aprende um pouquinho sobre o que é a fermentação lática, né, quais são os processos que a gente pode investigar, e o que é o metabolismo celular também. Então, esses são tópicos que talvez já sejam um pouco mais para alunos mais velhos, mas vocês vão ver agora que, quando eu for explicar as minhocas, é um assunto mais para os alunos mais pequeninos, que também é divertido. Bom, em relação às minhocas, o que a gente precisa para ter minhocas na sala de aula? Muito simples. A gente vai precisar de um vermicompostor, que pode ser assim, mais bonitinho, ou pode ser em baldes, e eu já vou mostrar para vocês como é que se faz em baldes, tá? E essa é uma atividade que vocês podem aí fazer juntos. Tem que discutir com as professoras e professores para decidir o que vocês vão fazer. E depois, vocês vão colocar matéria seca e matéria orgânica úmida na proporção de 1 para 1. Ou seja, vão trazer caixas de ovos de casa, vão trazer papel cartão de casa, vão rasgar aquilo tudo e ajudar ali a professora a cobrir a nossa matéria orgânica. Depois, a gente vai precisar também de minhocas, tá certo? Não se esqueçam que para fazer vermicompostagem, vocês vão precisar de minhocas, e hoje em dia também existem muitas redes de doação de minhocas, e a escola de vocês pode conseguir uma doação de minhocas facilmente, tá certo? É muito legal o minhocário, porque a gente consegue enxergar que cada bandeja do minhocário, ou cada balde do minhocário, vai ter a matéria orgânica num estágio diferente de decomposição. Ou seja, conforme a gente vai vendo a bandeja mais antiga, a gente vê que quase tudo já virou humus, né? Já virou cocô de minhoca, e as bandejas mais recentes têm ainda os resíduos quase que inteiros. Outro ponto muito legal, que é aí para mexer um pouco com a ansiedade nossa, né, de ter tudo pronto muito rápido, é que a vermicompostagem ela é muito mais rápida que a compostagem termofílica. Então, dentro de um semestre, vocês conseguem acompanhar o processo inteiro com os alunos, e vocês podem fazer isso dentro da sala de aula tranquilamente. Bom, outra coisa super importante é que a gente consegue ver o ciclo de vida das minhocas, tá? E as minhocas são bichinhos muito engraçados. A gente pode falar, então, sobre o que são os anelídeos, né? Sobre, enfim, biodiversidade, o ciclo de vida, como que é a reprodução hermafrodita das minhocas. Para quem não sabe, depois tem que procurar, perguntar para a professora o que é.
nós falamos sobre ciclo de nitrogênio, sobre os modos de vida. Então, por exemplo, vai ter minhoquinhas que gostam mais de ficar na superfície, vai ter minhoquinhas que gostam de se enterrar lá embaixo, e qual que é o tipo de minhoca que a gente usa, por exemplo, para fazer vermicompostagem na sala de aula, né? Então, tem vários pontos que a gente pode abordar. Além disso, a gente pode falar em aulas de ciências sobre biodiversidade dos solos, sobre o que é a regeneração dos solos, né? Como é que as minhocas atuam fazendo as galerias, né? Como é que elas fazem, por exemplo, espalham matéria orgânica da superfície do solo para o interior do solo. Existem vários pontos muito interessantes que a gente pode abordar. Estou aqui a ver que estão perguntando do farelo. O farelo da Bokashi a gente fornece, tá certo? É um farelo específico e é um farelo de trigo misturado com micro-organismos. Também existem formas de se fazer o farelo em casa. Depois, quem tiver dúvidas, pode mandar um e-mail que eu explico como é que se faz. E vocês podem fazer o farelo com os alunos, inclusive, tá? Então, é uma atividade mais trabalhosa, mas quem quiser pode. Eu explico como é que se faz. Bom, agora, nos últimos minutos, eu queria fazer duas coisas. Eu queria abrir um pouco tempo para vocês conversarem e eu responder as perguntas todas que vocês mandaram. Mas antes disso, eu quero sugerir algumas atividades super fáceis para vocês fazerem em sala de aula. E aí vocês, professoras, professores e alunos podem decidir o que é mais divertido para vocês, tá certo? Então vamos lá. A primeira atividade é uma discussão sobre biomimética. Por que a gente está falando sobre isso? Porque biomimética é quando nós, humanos, tentamos reproduzir um processo natural, tá certo? Ou tentamos reproduzir alguma coisa que acontece na natureza. No caso da compostagem, a gente está copiando o processo de degradação da matéria orgânica que acontece na manta morta das florestas. Ou seja, aquela cobertura das florestas é, vamos assim dizer, quem criou a compostagem. E a gente está tentando copiar isso no nosso jardim ou na nossa sala de aula, tá? Então, uma atividade muito divertida é que vocês façam uma investigação e descubram casos reais de biomimética, né? Existem, por exemplo, tecnologias de engenharia que copiam teias de aranha, existem padrões da arquitetura que, por exemplo, vão copiar as colmeias de abelhas. A biomimética é um tema muito legal para a gente fazer uma atividade em sala de aula e descobrir outros exemplos, tá certo? Depois, outra coisa muito divertida para a gente fazer entre alunos e professores é, então, acompanhar o processo da compostagem. E como é que a gente vai fazer isso? Entre professores e alunos, nós criamos um diário de acompanhamento e nesse diário nós vamos sempre anotar a data. Todas as semanas nós vamos ao compostor e nós vamos medir a temperatura, tá? Que pode ser com um termômetro de churrasco ou pode ser com aquele termômetro mesmo infravermelho, desde que a gente abra ali um espaço e mire no centro da pilha de composto. A gente vai avaliar a umidade, vai apontar quanto de resíduo orgânico eu coloquei naquela semana, e a gente vai apontar se a gente fez o arejamento ou não da nossa pilha, e a gente vai ter tudo isso numa tabela. E o que vai acontecer? Ao longo do tempo, a gente vai conseguir ver os picos de temperatura, a gente vai ver que durante o inverno a pilha fica mais lenta, durante o verão a pilha fica seca, e aí, se calhar, de fato, é preciso regar a pilha, tá certo? Então, vocês vão conseguir vendo coisas diferentes de acordo com a estação do ano, com a temperatura, etc. E eu acho muito divertido uma escola que tenha, assim, eu já vi algumas que criaram um diário da compostagem de uma turma. É muito legal ver o resultado final e fica aí a sugestão. Outra coisa muito divertida para fazer, principalmente para quem tem a compostagem no jardim da escola, é fazer uma caça à biodiversidade. Lembram daqueles organismos que eu mostrei no começo? Quando a gente faz uma pilha de composto, é muito comum que quando nós vamos lá investigar a pilha no final, nós vamos mexer naquilo e vão estar lá minhocas, vão estar lá besouros, vão estar lá bichos da conta, e que a gente faça, então, uma lista de todos os bichinhos que apareceram. E vocês vão ver também que dependendo do estágio da compostagem, está mais no começo ou mais no fim quer dizer que já está quase o adubo pronto, a gente vê que bichinhos diferentes aparecem. Ou seja, de acordo com o estágio da compostagem, eu vou ter bichinhos diferentes que estão interessados ou não em comer aquilo, tá certo? E depois, uma coisa que eu gosto muito
eu não sei se vocês já fizeram com a turma de vocês, mas eu já fiz com várias crianças e é muito legal, são criar painéis com as características de cada organismo e colocar no corredor da escola, porque depois todas as outras turmas podem ir até o compostor e procurar e encontrar todos esses bichinhos que a gente listou, tá certo? Depois, eu sei que muita gente aqui já perguntou, que eu vi, sobre como é que a gente faz para conseguir, por exemplo, criar um compostor dentro da minha sala de aula. O que eu recomendo para vocês, que eu acho que dá super certo e não custa nada, tá certo? Muitas pessoas ficam, minha escola não tem dinheiro para comprar um verme compostor. Não é preciso comprar, tá certo? Reaproveitar baldes para fazer verme compostores nas salas de aula. Eu recomendo que cada balde tenha pelo menos 20 litros, tá certo? Para que tenha ali algum volume e algum conforto para as minhocas. Eu sei que parece meio doido dizer isso, mas elas também, coitadas, merecem ali um apartamento de luxo para elas, né? E a gente sempre vai utilizar baldes que não tiveram produtos químicos, ou seja, balde de pastelaria, aqueles baldes de azeitonas, essas coisas. E como é que a gente faz? A gente precisa de no mínimo 3 baldes, tá certo? E esses baldes ficam empilhados. Os 2 baldes de cima se alternam entre si, entre eles, e o balde de baixo é o balde que vai coletar o xixi da minhoca, vamos assim dizer, que vai coletar a parte líquida, tá certo? Para isso funcionar, é muito importante que a gente use as tampas dos baldes e crie como se fossem anéis de sustentação, tá certo? Então, para esse balde ficar em cima desse e não se encaixar, normalmente eu preciso criar como se fosse um anel que tem ali um pedacinho, estão a ver? Vão cortar com os alunos aquilo com cuidado e deixar sempre um pedacinho para encaixar. O fundo dos baldes, que encaixam aqui, obviamente tem que ter furinhos, tá certo? Furinhos de 6 milímetros, mais ou menos, e nesses furinhos as minhocas vão conseguir migrar de um balde para o outro. Podem também fazer alguns furinhos menores nas laterais e na tampa, tá certo? Para respirar. Não se esqueçam que as minhocas precisam, sim, de oxigênio, que é super importante, tá certo? E depois, a base coletora, que pode ou não ter uma torneirinha. Se vocês tiverem uma torneirinha, podem colocar. Se não tiverem, não tem problema. Vocês depois viram um balde e utilizam, então, esse biofertilizante líquido nas hortas ou nos jardins da escola, tá certo? Eu sei que aqui eu não estou a abordar cada detalhe, tá certo? Cada método de compostagem vai ter, assim, muitas peculiaridades, enfim, é um pouquinho diferente, né? E depois, sempre que vocês tiverem questões, podem entrar no nosso Instagram, podem mandar um e-mail, que aí existem, enfim, informações específicas para cada método, tá certo? Bom, mais uma atividade muito legal para se fazer é a descoberta da fermentação, né? Quais são as diferenças e semelhanças da fermentação do pão, da fermentação do vinho, da bocashi, descobrir se acontece algum processo de fermentação no nosso corpo, e para as escolas que têm microscópio e laboratório, a gente também pode ir olhar os micro-organismos no microscópio, numa lupa, por exemplo, dependendo do tamanho deles, tá? Para quem, por exemplo, tem minhocas, colêmbulos e bicho da conta, a gente vai colocar numa lupa. Para quem quer ver micro-organismos mesmo de fermentação, a gente vai colocar no microscópio. E, por fim, avaliar os resíduos da escola, ou seja, qual que é o número de professores, alunos, quando a gente separa os resíduos todos, né? Quantos quilos por semana a gente consegue salvar dos aterros sanitários se a gente faz compostagem na escola? E qual que é o impacto disso, né? Os alunos podem fazer contas, a gente pode tentar criar aí, como se fosse assim, uma avaliação de impacto da compostagem na nossa escola, tá certo? Teve um exemplo muito legal que eu participei, que foi uma formação que chamou Escola Zero, da Maria Granel, né, da Eunice Maia, que foi numa das Casas Pia de Lisboa, e a gente fez formação sobre todos os temas de sustentabilidade e resíduos. Obviamente, eu fiz só a parte da compostagem, e depois a escola fez uma avaliação dos resíduos, e ficou muito, muito legal. A gente conseguiu medir certinho quantos quilos de resíduos eram produzidos nas escolas. Depois, se alguém quiser saber mais, além de eu estar sempre disponível, obviamente, no Instagram e por e-mail, podem sempre contar comigo. Vocês podem fazer também o nosso curso digital, se vocês quiserem. Nesse curso digital, eu explico todos os métodos de compostagem ponto a ponto. São muitas horas de vídeo gravado. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso, ele é um curso self-paced. Cada um faz na sua própria velocidade. E aí vocês vão poder aprofundar cada ponto desses.
E assim, eu dou muitos workshops gratuitos também. Eu sempre estou a fazer palestras, webinários, ações. Então aproveitem sempre que puderem, participem, que aí vocês vão aprendendo cada método mais em profundidade. Bom, muito obrigada pela atenção. Eu quero agora responder algumas perguntas e também lembrar vocês, para quem não viu, amanhã, sábado, se alguém aí for de Lisboa, nós vamos estar numa ação de rua, das 3 da tarde em diante, ali na Baixa Chiado, em que nós vamos fazer, então, o encerramento da Semana da Compostagem, que foi essa semana, e nós vamos colocar as pessoas na rua para refletir por que elas ainda não estão a fazer compostagem, né? Então vai ser muito legal. E eu espero ver vocês lá, gente. Vou parar de compartilhar, porque eu quero agora responder as vossas perguntas e ver aqui o chat. Eu acho que tem muitas perguntas que eu não consegui ir respondendo ao longo da palestra que eu posso responder agora. Sim, Carolina, obrigada. Há de facto aqui algumas perguntas que as pessoas foram fazendo. Não sei se queres queres que vá referindo para ser mais fácil. Sim. Pronto, havia aqui perguntas sobre o compostor, nomeadamente o que se deve pôr e não pôr, mas eu penso que foi tão claro que já não devem restar dúvidas sobre isso. Bem como quanto tempo demora a fazer o composto, não sei se queres responder, referir isto, são necessárias mesmo minhocas? Ela te pergunta. Então vamos lá. Em relação então ao compostor, eu vi que muitas pessoas falaram sobre eu já tenho um compostor, onde é que eu arranjo um compostor? Lembrando, se a gente faz compostagem de jardim, nós podemos fazer um compostor com redes, tá? O compostor em si para o jardim não é o essencial, tá certo? Ele ajuda. Mas se a escola não tem um compostor, a escola pode construir um compostor, tá certo? Pode ser com paletes, pode ser com paredes de tijolo, pode ser só com redes, pode ser comprado. Eu sei que algumas escolas já têm, tá certo? O compostor de jardim, ele não necessariamente precisa nem de tampa, nem de cobertura. Porém, se, por exemplo, no inverno chover muito, eu recomendo cobrir com uma lona, para que não fique muito encharcado. E durante o verão, se tiver muito calor, eu também recomendo regar o compostor e depois cobrir com uma lona para diminuir a evaporação. Porque o que acontece geralmente no jardim? É que no inverno chove demasiado e fica muito úmido, e, portanto, por estar muito úmido, fica anaeróbio, tá certo? Fica até um cheiro desagradável, metaniza um bocado. E depois, durante o verão, é tão calor e não chove nada que aí o compostor fica demasiado seco. Então, sempre tem que ter essa gestão do o compostor não ficar nem muito úmido da chuva, nem muito seco do verão. Em relação às minhocas, existem várias espécies de minhocas, né? Como vocês sabem, mas a gente recomenda que utilizem a minhoca californiana. Existem minhocas que podem ser compradas, existem minhocas que podem ser doadas. Tudo depende da disponibilidade da escola, dos professores, tá certo? Se quiserem comprar as minhocas, podem comprar com a gente. Eu crio minhocas e eu revendo minhocas. Se não, podem sempre pesquisar na nossa rede, no nosso website, gratuitamente. Podem sim conseguir doações de minhocas, tá certo? Não existe um número mínimo de minhocas para começarem. Se vocês tiverem, por exemplo, 200 minhocas, um pouquinho de minhoca, já é o suficiente para vocês começarem. Depois, os detalhamentos de cada tipo de método. Obviamente, aqui eu sabia que não ia dar tempo de falar, né? Porque é muita informação, teriam que ser muitas horas de webinário. Isso é mais para vocês terem ali uma ideia, mas podem também investigar no nosso Instagram, que a gente tem muito conteúdo gratuito explicando os pontos principais. Carolina, há aqui mais umas mãos levantadas, há mais perguntas que eu já ponho, mas vamos primeiro ouvir. Há uma turma que quer falar, 4º ano de Colos. Querem então colocar alguma questão? Tem a mão no ar? Acho que não estamos a ouvir. Não. Não. Pronto, vamos tentar então agora, se calhar a Olga Jacó também está aqui com a mão no ar, não sei se ela consegue colocar a questão. Não? Está difícil. Então, vou aqui tirar a Olga.
E vou eu colocar algumas perguntas que estão no bate-papo. Uma é de quanto em quanto tempo se deve revolver o composto, quanto tempo demora a fazer, e há também uma questão sobre alguém que está a fazer uma mini horta com vasos e como tem pouco espaço, pôr cartão no fundo é boa ideia. Ok, boa. Então, assim, revolver a pilha de composto de jardim é no mínimo uma vez por semana, tá certo? A gente, uma vez por semana, por isso que eu falei aquilo do voluntário, né? Temos que garantir que vai ter sempre uma pessoa que vai lá uma vez por semana revolver aquela pilha. Se a gente não revolve a pilha, quer dizer que dá errado? Não necessariamente, mas a gente não vai ver aquele aumento de temperatura característico por falta de oxigênio e pode haver ali alguma metanização, tá certo? Tem que ter cuidado com isso. Em relação a quem falou ali das hortas em vasos, sim, podem colocar cartão no fundo, desde que o cartão seja ali um pouquinho mais rasgado. O problema é que com o tempo esse cartão vai se decompor e também vai ficar um pouquinho, como posso falar, um pouco empapado, né? Geralmente no fundo dos vasos convém a gente colocar alguma coisa que vai manter uma estrutura. Há aqui uma pergunta curiosa. Há muitas minhocas no jardim da escola, penso que comuns. Elas não podem ser utilizadas no minhocário? Então, existem muitas espécies de minhoca, tá? A minhoca californiana, apesar do nome, é uma espécie endêmica da Europa. Então, em muitos dos nossos jardins, a gente revolve o jardim e encontra minhocas de vermicompostagem. Porém, muitas outras minhocas não são. Qual que é a diferença, né, das minhocas? É o modo de vida. Então, tem minhocas que são epigeicas, que são um tipo de minhoca da compostagem de vermicompostor, que elas gostam de estar na superfície, e elas se adaptam bem ao vermicompostor no sentido que elas estão acostumadas com muita matéria orgânica, estão acostumadas com muita oxigenação, etc. Depois vai ter tipos de minhocas, por exemplo, que têm um comportamento de ficar um pouco mais para o fundo do solo. E às vezes a gente vai usar essas minhocas, e quando colocamos essas minhocas no compostor, o que que elas fazem? Elas fogem muito, porque elas não conseguem, vamos assim dizer, como se elas não ficassem muito bem ali naquele tipo de compostor, percebe? Não sei se faz sentido, mas geralmente quando eu faço um workshop de minhocas mais detalhado, eu passo por todos os estilos de vida das minhocas para a gente tentar diferenciar. Ou seja, respondendo, posso colocar no minhocário, mas tem uma grande probabilidade de nem todas elas serem da espécie certa e algumas fugirem. Se elas fugirem, mais vale devolver para a terra do que insistir. Aqui ainda há ali uma mão no ar, mas eu vou colocar aqui o outro conjunto, penso que é o último que encontrei, que é sobre a borra de café, quando pode ser colocado, se pode fazer compostagem diretamente na terra, se quando fazemos um compostor com paletes é preciso pôr tampa, e por último, se pode usar palha com restos de resíduos animais e papel com impressões a cores. Ui, ok, são várias. Então, assim, sobre a borra de café. Borra de café sempre liberada. Sempre liberada. Para todos os tipos de compostagem. Depois, em relação... Então é quanto e quando? É na mesma proporção. Quando quiser. Então, não tem uma restrição. Por exemplo, na minha compostagem, eu coloco muita borra de café. E a compostagem é interessante porque, por exemplo, algumas escolas que têm uma cantina com máquina de café, vocês podem colocar toda a borra de café no compostor sem problema nenhum, tá certo? É só adicionar a matéria seca proporcionalmente, mas não tem problema, não tem um limite. Se for compostagem com minhocas, melhor ainda, porque as minhocas comem muita borra de café, elas realmente atacam aquilo lá. Diretamente na terra, pode-se fazer compostagem? Não é bem compostagem, né? Quando a gente faz diretamente na terra. Por quê? Qual que é o problema? A gente não está a equilibrar o carbono e o nitrogênio. A gente está a colocar muita resíduo com riqueza em nitrogênio e não estamos a colocar o carbono. Dependendo de como isso é feito, especialmente se a pessoa abafa com muita terra, o que a gente vê? Metanização, tá? Então, a compostagem, ela é interessante porque a gente tem esse equilíbrio de carbono e nitrogênio e a gente tem uma matéria estruturante que deixa passar o oxigênio. Se a gente coloca os resíduos na terra e tapa aquilo tudo com muita terra, a gente pode ver uma metanização, ou seja, em vez de só ter geração de CO2, que provém aí da respiração dos organismos, é normal, a gente vai ter um pouco de geração de CH4, que é o metano. Se calhar o que estavam a perguntar sobre a compostagem na terra é se nós podemos construir a pilha de composto, as camadas,
sobre o solo diretamente, sem a estrutura do... Penso que Devem. possa ser isso. Podem. Então, assim, se tiverem o espaço, podem fazer diretamente na terra. Não é preciso ter um compostor nem rede. É uma questão de organização do espaço, como eu falei. O compostor de jardim sempre, obrigatoriamente, tem que ser sobre o solo. Por quê? Porque os micro-organismos do solo facilmente entram no compostor para fazer o processo de compostagem. Perguntam também sobre uma tampa num compostor de paletes, palha com restos de resíduos animais e, por último, papel com impressões a cores. Tá, então, tampa não é obrigatoriamente necessário, mas se tiver que chover muito, convém colocar alguma cobertura, não porque não pode apanhar chuva, mas porque senão vai ficar muito úmido, depois a gente não vai ter como reverter essa situação no inverno, por exemplo. Em relação a palha com resíduos de animais, então, não recomendo fazer compostagem de resíduos de animais em ambiente urbano, tá? Por causa dos ratos. Especialmente se for uma escola. Se for numa quinta, é uma outra história. Se for numa escola, não recomendo mesmo que coloque nada de origem animal, a não ser que tenham feito bokashi antes. Porque a bokashi neutraliza os odores, tá? E por fim, papel com cores. Se for, por exemplo, aquele pacote de farinha daquele papel, pode. Se for, por exemplo, aquelas caixas, papel impresso a cores, daquelas caixas de cereais que tem uma película por fora, plástica, já não se deve. Então, não está necessariamente relacionado à cor, mas à qualidade do papel. Se é mesmo só papel, muitas vezes tem uma película plástica que a gente nem vê. Carolina, está aqui mais uma mão no ar da Angelina. Quer colocar a questão, Angelina? Sim, obrigada. Eu gostava de perguntar qual é a temperatura e a umidade ideais para o compostor, porque forneceram-nos da autarquia aparelhos para medir, mas eu não sei bem qual é a temperatura ideal, qual é a umidade ideal, se pudesse esclarecer. Claro. Obrigada. Então, funciona assim. Em relação à umidade, se for um compostor de jardim, é alguma coisa por volta dos 60%. E para você medir a umidade, é mesmo com a mão, tá? Não é preciso nenhum tipo de equipamento. Nós vamos pegar a pilha de composto e vamos apertar e ver se ela tem uma textura assim, como se fosse de esponja, tá? Vai descer umas gotinhas de água e vai ter que estar sempre úmida. Se não estiver úmida, nós regamos a compostagem de jardim. Que é o único método que a gente rega, os outros a gente nunca rega. Em relação à temperatura, não existe uma temperatura estável. A compostagem termofílica, ela trabalha por picos de temperatura. Então, a gente vai sair de uma temperatura mais baixa, ter um pico até uns 60, 70 graus, e ela vai reduzir. E aí, a cada aporte de matéria orgânica, e às vezes a cada vez que nós fazemos o arejamento, nós temos um pico de temperatura. E é por isso que é interessante a gente ir medindo sempre a temperatura para acompanhar os picos. Tá certo? Quanto mais picos de temperatura, melhor, tá certo? Mas, eventualmente, depois que as bactérias termófilas já atuaram, a gente não vai mais ter os picos de temperatura, porque os picos de temperatura só acontecem quando um tipo específico de bactéria tá a quebrar ligações químicas e liberar energia em forma de calor. Quando passa a atuação dessas bactérias, entram outros organismos, mais fungos e macro-organismos, e aí a gente vai ter uma temperatura mais baixa. E depois, isso volta a subir. Entretanto, Carolina, enquanto podem colocar mais questões, eu ia só aqui pedir um rápido feedback da excelente workshop que nos proporcionaste. Muito obrigada, desde já, gostei muito e aprendi muito. E o que perguntámos aqui é quem é que são vocês? Há bocadinho perguntámos onde estavam. Portanto, é só virem aqui responder-nos a duas questões muito rapidamente. Menti.com 23 05 88 22. Portanto, dizerem-nos onde é que... Quem é que está desse lado? Se é um professor, se são alunos, é um professor com uma turma. Pronto, só rapidamente. Depois queria... A próxima pergunta é para nos darem um feedback de uma coisa qualquer que tenham aprendido hoje. Vão pensando. Entretanto, estão aqui a responder. Menti.com 23 05 88 22. Já temos 8 respostas. Vamos ver quem é que está desse lado então. Temos vários professores, alunos, autarquias, professores com turma também temos, mas ainda não responderam. Portanto, é só ir a menti.com. Entretanto, Carolina, se quiseres ir aproveitando e responder a mais alguma questão, eu penso que está mais ou menos tudo
tudo respondido. Carol, Há aqui um comentário, aliás, vários comentários da Luísa Queiroz, que tem creio 4 ou 5 compostores, tem coelhos, tem galinhas e diz que utiliza efetivamente esses resíduos também no compostor e que nunca teve problemas. Sim, eu só queria ressaltar, Margarida, se alguém tiver perguntas, eu sei que provavelmente passaram perguntas aqui, tudo bem. É só que podem enviar um e-mail para olá@mudatuga.com. E depois eu vou enviar para vocês também essa apresentação e a Margarida pode partilhar com todo mundo, não tem problema nenhum. Sim. E dizer assim, dá para aprofundar sobre cada método 2 horas. Então, se quiserem mais informações, a gente tem um curso, a gente faz webinários, workshops regularmente, tem coisas gratuitas para vocês aproveitarem, depois para quem não conseguir também tem as coisas pagas, enfim, é como vocês quiserem, mas podem sempre enviar e-mail, que conforme eu vou conseguindo, eu vou respondendo todas as vossas perguntas. Bom, continuo a responder. Temos aqui vários professores com turma, autarquias, alunos, e para não vos também ocuparmos muito mais tempo, eu iria passar então à última pergunta para vos colocar, que é também para darem um feedback à Carolina sobre a sua apresentação, ter gasto o seu tempo hoje connosco e o que nos trouxe. Deixem-nos só uma coisa que vos ficou na memória, que tenham aprendido hoje, que acharam mais curioso, mesmo que já soubessem, que acham mais interessante sobre o tema. Também havia aqui uma pergunta sobre cápsulas de café. Obviamente que o café das cápsulas pode ser aproveitado sem o plástico, não é? Sim, sim. Só uma coisa, perguntaram depois uma coisa interessante que eu vi agora. Qual o método mais resistente ao abandono durante as férias? Eu, pessoalmente, é assim, se uma pilha de composto de jardim ficar lá durante o verão abandonada, a única coisa que vai acontecer é que ela vai secar. E aí depois, na volta às aulas, a gente vai precisar reviver essa pilha com umidade. Então ela funciona bem. O que não funciona com abandono são as minhocas, tá? Então nas férias tem que levar para casa as minhocas e não deixar na escola. Ora, já temos aqui muitas respostas, Carolina. Vamos vendo o que é que foram dizendo. Diferentes métodos de compostagem, colocar papel, muito bom. Várias formas, como criar minhocas, não é? Que há vários tipos de compostagem. Nós vamos depois enviar-vos este feedback, está bem? Também para perceberes o que é que as pessoas, o que é que lhes ficou desta workshop. Podem continuar a responder, nós estamos a coletar as vossas respostas, no entanto já passou 1 hora e portanto também não queremos prolongar muito mais este momento. Queríamos agradecer a todos a vossa presença, se não houver mais nenhuma questão, iríamos então terminar. Muito obrigada a todos, penso que viram o link para confirmar a presença, no caso quererem certificado. Se por acaso não apanharam o link, mandem-nos agora um e-mail para ecoscolas@abai.pt, que faremos esse envio, mas enviem agora, por favor. E penso que é tudo. Muito obrigada, Carolina, pela tua disponibilidade e pelas ideias que nos trouxeste. Muito obrigada. Obrigada a todos e bom dia. Obrigada. Obrigada, bom dia. Igualmente. Bom dia a todos. Obrigada pela